Olá, boa tarde. Segunda-feira, 22 de julho de 2019. 22 ciclistas perderam a vida em acidentes na cidade de São Paulo nos 6 primeiros meses deste ano. O número aumentou 69% em comparação ao mesmo período do ano passado, quando 13 ciclistas morreram, segundo dados do Infociga, que traz informações mensais sobre ocorrências fatais de trânsito. 95% dos ciclistas mortos em 2019 eram homens. Saber agora de outros destaques da edição de hoje do Jornal da Assembleia. Projeto de lei propõe a instalação de placas em braille em restaurantes, bares e praças de alimentação e também quer criar o selo amigo das pessoas com deficiência. Frente parlamentar, que recebeu apoio de 22 deputados, discutiu o combate e a prevenção às drogas aqui no Palácio 9 de Julho. Deputados se reúnem com militares e lançam curso de assessoria parlamentar aqui na Assembleia. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. Portadores de deficiência visual, um problema que atinge 10% da população brasileira, terão mais facilidade de acesso a restaurantes, bares e praças de alimentação. Esse é o objetivo de um projeto de lei de autoria da deputada Letícia Aguiar, do PSL, que propõe a instalação de placas em braille em locais onde sejam comercializados alimentos e também cria o selo amigo das pessoas com deficiência. Segundo dados do IBGE, cerca de 6,5 milhões de pessoas sofrem de cegueira ou deficiência de visão em todo o país. Nos últimos anos, o acesso desta população a serviços essenciais, como transporte, educação e mercado de trabalho, tem sido incentivado por políticas públicas, instituições e legislação específica, como a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Com o objetivo de propiciar mais um meio de integração aos portadores de deficiência visual, a deputada Letícia Aguiar, do PSL, propôs o projeto de lei 673 de 2019, que autoriza a instalação de placas em braille com cardápios em fonte ampliada nos estabelecimentos que ofereçam refeições, como bares, restaurantes, hotéis e praças de alimentação, entre outros, no estado de São Paulo. Nós temos que dar essa prioridade para essas pessoas, né, que elas possam ter acessibilidade e inclusão delas garantida. Nós escolhemos a placa, né, e não o cardápio em papel, justamente porque o cardápio em papel, né, conversando com pessoas deficientes visuais, ele perde, né, ali a densidade, perde a aderência. Então, com isso, prejudica a leitura em braille. Já a placa, ela fica ali afixada, né, tanto em estabelecimentos de gêneros alimentícios, quanto em estabelecimentos comerciais no geral, um prédio comercial, um consultório médico, enfim, uma rede hoteleira que esteja disposta a incluir, né, essas pessoas no seu segmento de clientes. O sistema braille é um processo de leitura e escrita baseado em 64 símbolos em relevo. Ele é resultante da combinação de até 6 pontos dispostos em 2 colunas de 3 pontos cada uma. É possível fazer a representação tanto de letras como algarismos e sinais de pontuação. A leitura é feita da esquerda para a direita, ao toque de uma das mãos ou 2 mãos ao mesmo tempo. O código foi criado pelo francês Louis Braille, que perdeu a visão no acidente quando criança. Em 1825, aos 17 anos, ele criou o método que seria adotado em todo o mundo. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema, por volta de 1854, pelas mãos de José Álvares de Azevedo, que também era cego. A primeira escola criada para atender crianças cegas utilizando o braille foi o Instituto Benjamin Constant, do Rio de Janeiro. Atualmente, muitas instituições oferecem programas de capacitação em braille. Em São Paulo, uma das mais conhecidas é a Fundação Dorina Noel. Criada em 1946, leva o nome da educadora que trabalhou intensamente para implantar serviços especializados gratuitos para crianças, jovens e adultos, cegos ou com baixa visão. Dorina ficou cega aos 17 anos de idade. A instituição produz e distribui material em braille para 2.500 escolas, organizações, associações e bibliotecas que atendem público com deficiência visual. O objetivo é que as pessoas tenham mais autonomia e independência em suas atividades diárias. Para Alexandre Munk, superintendente da Fundação, o projeto da deputada Letícia Aguiar é importante, justamente porque estimula esta autonomia. É positivo, não tenho a menor dúvida, é mais uma ação em prol da pessoa com deficiência visual, ela que tem muitas dificuldades na questão de acessibilidade nos bares, restaurantes, todos os locais que fornecem alimentação, porque há uma dificuldade muito grande delas
poderem solicitar o que elas realmente querem nesses estabelecimentos, sem precisar de ajuda de um terceiro, do garçom. Outro ponto importante do projeto é a criação do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão. É um prêmio, um reconhecimento ao comerciante que se adequar à lei, proporcionando mais acessibilidade e comodidade à pessoa com deficiência. A empresa que aderir, certamente, ela vai conquistar uma gama maior de clientes, gerando assim mais economia, né, para o setor da empresa. Ela vai receber, né, todo mês nós faremos aí uma entrega do selo Estabelecimento Amigo da Inclusão, que ela vai poder deixar lá em local de destaque dentro do seu estabelecimento, mostrando que ali a pessoa que tem algum tipo de deficiência, ela será muito bem-vinda. As principais redes geralmente fazem um trabalho já de inclusão. Temos outros estabelecimentos pequenos também que fazem, mas assim, nós temos São Paulo, a cidade, podemos dizer, gastronômica, e a gente percebe que, certo, faltam muitos cardápios. Há um público aí muito interessante, um público que sim, sai para os restaurantes, sai para os bares, então por que não também dar as condições para que eles possam realmente se sentir incluídos na sociedade. A Prefeitura de São Paulo publicou no Diário Oficial o edital para a privatização do complexo do AMB. Os interessados vão ter que desembolsar pelo menos R$ 1.450 bilhões no lance mínimo. A data para a abertura dos envelopes com as propostas será em 16 de agosto. O AMB é um complexo cultural comercial com 400 mil metros quadrados, localizado na zona norte da capital. O parque foi inaugurado em 1970, durante a realização do Salão do Automóvel, e foi dividido em 3 áreas: o pavilhão de exposições, o Palácio das Convenções e o Sambódromo. O projeto de privatização foi levado pelo então prefeito João Dória à Câmara Municipal em 5 de dezembro de 2017 e sancionado 15 dias depois. E, segundo o edital, vão poder participar do processo de privatização empresas brasileiras, estrangeiras, instituições financeiras e fundos de investimento em participações, de maneira isolada ou na modalidade de consórcio. O vencedor será aquele que apresentar o maior valor pelo complexo. Os vencedores da licitação também terão que disponibilizar a área do Sambódromo para a realização do desfile das escolas de samba no Carnaval e de eventos religiosos. A expectativa do Executivo Municipal é revitalizar o complexo com a venda da participação na São Paulo Turismo e gerar receita para o Fundo Municipal de Desenvolvimento Social. O leilão foi suspenso em 22 de maio, quando o Tribunal de Contas do município pediu esclarecimentos de alguns pontos, entre eles o valor mínimo do lance, que era de R$ 1 bilhão. Segundo os conselheiros, havia suspeita de que ele estava abaixo do esperado. No dia 19 do mês passado, o TCM liberou o leilão do complexo, mas com um lance mínimo de R$ 1 bilhão e 450 milhões. Deputados e militares se reúnem aqui na Assembleia Legislativa para lançar o curso de assessoria parlamentar. Meu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. O evento começou ao som do hino nacional e com a palestra do senador Major Olímpio, do PSL, que falou da importância do curso e de munir os policiais com instruções, sobretudo do regimento interno das casas parlamentares. Isso vai estimular a criar multiplicadores e pode ter certeza, para as questões de segurança pública, vai ser muito importante para os 94 deputados dessa casa. Porque quem vai fazer uma sensibilização com uma pauta de necessidades de segurança pública ou de necessidades da instituição, Polícia Militar ou da Polícia Civil, ele não vai conversar só com aqueles que são sensíveis à causa, ao contrário, precisa buscar todo o parlamento. A ideia é capacitar policiais militares para atuação nas atividades legislativas nos níveis federais, estaduais e municipais. Estão inscritos para o curso 43 oficiais de São Paulo, tanto da capital como do interior e de outros estados brasileiros. Os alunos vão ter aulas sobre relações governamentais,
direito constitucional, entre outras disciplinas. Serão tratados assuntos relativos a relações interpessoais com parlamentares, nós falaremos também do processo legislativo e também serão traçadas as principais pautas a serem defendidas pelas associações em âmbito estadual e federal. Uma série de conhecimentos que visam completar o profissional que é o assessor parlamentar para ele melhor trabalhar nessas casas legislativas e interagir com os parlamentares, sempre buscando atingir os objetivos institucionais das corporações a quais eles pertencem. O encontro aconteceu no auditório Teotônio Vilela do Parlamento Paulista e teve o apoio do deputado Tenente Nascimento do PSL. A assessoria parlamentar ela é de vital importância no sentido de que você possa orientar melhor o parlamentar. Ele, às vezes, fica em dúvida em determinados assuntos. E quando você tem conhecimento de um regimento, quando você tem conhecimento de ações dentro de uma casa de leis, isso dá uma grande valor, uma valorização ao parlamentar. Secretaria de Desenvolvimento Regional promete liberar mais recursos para as pequenas cidades. Você vai ver em instantes. O combate e prevenção às drogas foram temas de debate durante o lançamento de frente parlamentar que recebeu o apoio de 22 deputados. Esse encontro aconteceu no plenário Tiradentes. Capitaneada pelo deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, a Frente Parlamentar de Combate e Enfrentamento às Drogas trouxe especialistas no tema para debater estratégias comuns. O intuito aqui hoje é colocar todo esse corpo técnico à disposição da Alesp. Acho que quando a gente consegue unir boas ideias com bons técnicos, a gente tem boas leis. Hoje, 1/3 dos municípios do estado só possuem conselhos municipais, né? E eles são importantes para a estruturação das políticas locais. O governo do estado apresentou programas e ações para conhecimento dos deputados. Estamos com alguns programas, algumas campanhas para a gente eventualmente trabalhar melhor a questão, principalmente nas escolas públicas, e estamos conversando sempre com o CONED, com o COED, com a Assembleia, e essa iniciativa do deputado Rafa me parece magnífica. É uma hora de a gente sentar, conversar, refletir sobre o problema e discutir as melhores práticas para colocarmos em andamento uma política efetiva de prevenção ao uso de drogas. No Brasil, são mais de 2.000 comunidades terapêuticas. 300 delas estão associadas à Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, que já contribuem com a expertise de atendimento e acolhimento. Nós temos também uma missão de capacitar pessoas e qualificar serviços, promovendo cursos. Nos últimos 3 anos, nós capacitamos no estado de São Paulo mais de 4.000 pessoas que trabalham profissionalmente ou voluntariamente em comunidades terapêuticas. Palestras e depoimentos de ex-viciados podem até atrair novos usuários na população mais jovem. Outro dado preocupante é o número de viciados em maconha, segundo a pesquisadora Clarice Madruga. A gente está falando de uma droga muito mais potente do que era há 5 anos, ainda muito mais potente do que há 10 anos atrás. Então, uma droga com um princípio ativo muito potente e o fato de ela ser fumada, né? Qualquer droga fumada ela tem muito mais risco de desenvolver dependência, porque ela chega, o efeito é muito rápido. O coordenador da frente, deputado Rafa Zimbaldi, do PSB, vai construir a agenda com os participantes para encontros futuros. É um momento importante que eu acho que a Assembleia Legislativa tem condições de contribuir muito, não só com novas legislações, mas também um trabalho aí de prevenção muito pesado, principalmente entre as crianças, adolescentes e jovens. Nós não temos hoje um tratamento decente que dê acesso à população mais carente. Nós não temos hoje o resgate dessa pessoa das drogas. E é por isso que nós estamos aqui no Parlamento de São Paulo, apoiando essa frente, apoiando o coordenador, o deputado Rafa Zimbaldi, para que nós possamos, juntos com o governo do estado, o governo municipal, sobretudo a União, fazer o devido enfrentamento.
A Secretaria de Desenvolvimento Regional se comprometeu a liberar mais recursos para as pequenas cidades. O anúncio foi durante o encontro com representantes das micro-regiões paulistas aqui na Assembleia Legislativa, onde foi lançada a Frente Parlamentar do Desenvolvimento Econômico. Janete Sarti é prefeita de Barra do Chapéu, Alto do Vale do Ribeira, cidade com quase 6.000 habitantes e muitas dificuldades. A gente fala de estradas porque é para tudo, é para educação, é para a saúde, para a agricultura, escoamento da madeira. Então, para nós, o essencial é as estradas. A prefeita de Barra do Chapéu e outras cidades do interior paulista buscam apoio na Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional do Estado de São Paulo, aqui na Assembleia. A Frente Parlamentar busca fazer o diagnóstico das cidades, identificar as áreas de vulnerabilidade econômica e social e pontuar áreas de investimento. A Frente Parlamentar tem apoio de 24 parlamentares, ex-deputados, prefeitos e representantes de entidades. O passo seguinte também que os prefeitos, os vereadores da região se organizam para que isso não fique dispersado sem uma organização local com pauta própria, quais são as dificuldades e os interesses de cada região. O secretário estadual de Desenvolvimento Regional, Marco Vignoli, participou do lançamento da Frente Parlamentar. Ele falou que até agora o governo liberou 93 milhões de reais para 240 municípios, mas a estimativa é de chegar a 125 milhões até o fim do ano. Uma boa notícia já na primeira reunião da Frente Parlamentar é que o secretário estadual de Desenvolvimento Regional anunciou que em breve o governo paulista vai liberar recursos para cidades que têm menos de 100 mil habitantes. Durante a reunião foram apresentadas demandas que vão dar direção à atuação da Frente Parlamentar pelo Desenvolvimento Econômico Regional, coordenada pelo deputado Paulo Fiorilo, do PT. A ideia é que a frente possa servir exatamente para fazer esse diálogo entre os prefeitos e aqui a gente acabou priorizando uma região por coincidência, que é a região mais necessitada, que é o Vale do Ribeiro, o Alto Vale, e é um pouco a prioridade que a frente quer ter daqui para frente. Oficiais de Justiça, um novo olhar. Esse foi o título do evento que prestou homenagem a personalidades que participaram da conquista do nível universitário como requisito para ingresso no cargo. A categoria também discutiu o futuro da carreira. Wagner é um dos 4.800 oficiais de justiça na ativa no estado de São Paulo. Responde pelos atos de comunicação, avaliação de leilões e praças, penhoras, além de muitas outras diligências. A gente tem catalogadas cerca de 30 atribuições que o oficial de justiça desempenha. Entre elas, várias que têm impacto direto na vida das pessoas. Por exemplo, o cumprimento de afastamentos e medida protetiva da Lei Maria da Penha. O oficial de justiça faz essa intermediação para que se consiga resolver o conflito da forma mais pacífica possível e amenizando a situação de tensão social. Wagner é formado em Letras, Administração e Direito. Desde setembro de 2018, oficiais de justiça têm como requisito para ingressar no cargo ter nível superior de ensino. A reivindicação era da própria categoria. Para ser aprovada, a Lei Complementar 1273 de 2015 contou com apoio no Parlamento Paulista do deputado Caio França, do PSB, e no Executivo do então ex-governador Márcio França. Eles foram homenageados no evento. É um momento de relembrar aqui como foi toda essa vitória e os parabéns especiais aos oficiais de justiça por essa conquista. A nossa contribuição é sempre muito pequena perto do que eles se mobilizaram, do quanto eles se movimentaram. Mas, de alguma forma, fico feliz pela homenagem e muito grato pelo reconhecimento. Na medida que eles qualificam o público que vai poder se transformar em oficial e todos eles com nível universitário, a minha sugestão é que eles avançassem para trabalhar como conciliadores, porque você tem muitas ações dos oficiais que se equivalem a quase um processo de decisão, né? A decisão de um oficial é quase um processo de judicatura. A legislação é de autoria do Tribunal de Justiça. Na época da propositura da lei, o presidente era o desembargador Ivan Sartori, que também foi homenageado. O evento contou com a palestra Eficiência e Uso de Ferramentas Tecnológicas. O tempo que a gente gasta à frente de um computador poderia ser utilizado para cumprir mais ordens na rua.
Então a gente está trazendo novas tecnologias que vão facilitar via ambiente mobile, telefone, aplicativos, que vão acelerar esses procedimentos burocráticos nossos. A solenidade que reconheceu os homenageados foi realizada pela AOGESP, Associação dos Oficiais de Justiça do Estado de São Paulo. O judiciário, ele atende de maneira mais satisfatória o jurisdicionado, que ele vem buscar o apoio do judiciário no momento difícil, no momento que ele precisa, né? Tanto a sociedade, todos os diversos camadas da sociedade, empresas, os cidadãos, ele vem buscar o apoio e ele precisa ter uma resposta efetiva do Poder Judiciário. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, promoveu um diálogo sobre o programa de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Você vai ver já já. Líderes e empresários da construção civil, dependentes de verbas do Fundo de Garantia para dar alicerce a financiamentos habitacionais, manifestaram preocupação com a proposta do governo federal para autorizar novas movimentações de recursos do FGTS. O governo quer anunciar oficialmente até a próxima quarta-feira, 24 de julho, medidas para aquecer a economia no Brasil, liberando saques das contas do FGTS, PIS e PASEP. A pressão de representantes da construção civil junto à cúpula do governo levou ao adiamento para a semana que vem das medidas econômicas para aquecer o consumo. Em reunião a portas fechadas com o governo nesta semana, lideranças da indústria da construção receberam garantias de que serão mantidos os recursos para financiamentos da casa própria e para o programa Minha Casa Minha Vida. Ambos usam verbas do FGTS. Ainda assim, ficaram ressabiados. O ministro Paulo Guedes defende que o trabalhador possa realizar ao menos um saque anual, de preferência em seu próprio mês de aniversário, das contas ativas e inativas do FGTS. Seria como uma espécie de 14º salário que funcionaria como uma injeção positiva para a economia brasileira. Inicialmente, a equipe econômica estimou que poderiam ser liberados 42 bilhões de reais com a medida. Mas na revisão de valores para a liberação do FGTS, o governo passou a trabalhar um montante de cerca de 30 bilhões de reais para este ano. O valor será menor do que o que foi liberado das contas inativas em 2017, durante o governo Temer, quando foram injetados 44 bilhões de reais na economia. Além da liberação de saques de contas de FGTS, o governo vai reabrir os saques a recursos de contas do PIS/PASEP. Nessas contas, há ainda 21 bilhões de reais. A expectativa da equipe econômica é de que desse montante sejam sacados imediatamente 2 bilhões de reais. Com as duas medidas, o governo pretende dar uma injeção de ânimo na economia, pois o crescimento do país segue fraco. As recentes previsões econômicas apostam em um produto interno bruto de 0,8% em 2019. Com as liberações de recursos do FGTS, do PIS e do PASEP, o ministro Paulo Guedes espera que o Brasil cresça 1% neste ano. O ILP, Instituto do Legislativo Paulista, promoveu um diálogo sobre o programa da FAPESP de pesquisa inovativa em pequenas empresas. Criado em 1997, o programa é conhecido pela sigla PIP e oferece apoio financeiro com recursos não reembolsáveis a projetos de pesquisa científica e tecnológica desenvolvidos em empresas com até 250 empregados sediados no estado de São Paulo. O programa é dividido em duas fases. Na fase 1, a FAPESP dá até R$200 mil e na fase 2 até R$1 milhão para desenvolver uma pesquisa científica que vai levar a um produto comercial que essa empresa vai colocar no mercado. Essa é uma excelente forma das empresas ganharem competitividade e melhorarem sua posição, tanto no mercado nacional como muitas das nossas empresas passam a se tornar exportadoras e começam a competir no mercado global. Além do Fábio, Sérgio Queiroz também é palestrante e vê no evento uma oportunidade única dos pequenos empresários, ou futuros pequenos empresários, terem uma consultoria de qualidade e o melhor, de graça. Primeiro, é um programa de apoio à pesquisa para inovação. Então tem que ter
pesquisa, um desafio de pesquisa, uma equipe sólida, uma metodologia convincente, seja um bom projeto de pesquisa, em suma. Então, de um lado, um desafio de pesquisa. De outro lado, mirar uma inovação, mirar algo novo, algo, seja um produto, seja um processo, seja um serviço, ou um produto melhorado, um processo melhorado, isso também é uma inovação, né? Então, eu diria que satisfazer essa dupla condição de ter pesquisa e ter inovação é uma condição fundamental para que o projeto seja bem avaliado e, consequentemente, aprovado no PIP da FAPESP. O evento, realizado no Auditório Franco Montoro, faz parte do ciclo ILP FAPESP de Ciência e Inovação. Vinícius é o diretor-presidente do Instituto do Legislativo Paulista. Ter a FAPESP como parceira é ter acesso a basicamente um extrato de pesquisadores e doutores, enfim, que trabalham na área e que podem, obviamente, às vezes trazer alguma ideia nova, iluminar um pouco o caminho de quem está trilhando esse caminho do empreendedorismo, né, de quem está tentando empreender e, obviamente, também com um grau de diferenciação, de qualidade muito importante. Então, quem vem hoje ou quem vai acompanhar pela internet ao vivo vai ter a condição de, obviamente, trazer alguma coisa que vai acrescentar ao seu negócio. Rafael faz engenharia na Universidade Federal do ABC Paulista e é estagiário em uma empresa de engenharia. Tem um projeto na fila para ser avaliado pela equipe do programa da FAPESP. A programação de hoje veio a calhar. A gente veio no intuito de tirar algumas dúvidas quanto à própria elaboração da proposta, discriminação de vários, tanto orçamental às vezes que você já precisa ter. Então, e essa dúvida que a gente teria com o fomento tanto da universidade, por parte da universidade, como que seriam as bolsas, talvez para alunos que estão na universidade. Então, essa relação entre a universidade e a empresa, a gente tem muita dúvida ainda. Membro efetivo da Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Combate à Guerra Fiscal, o deputado Sérgio Vitor do Novo fez questão de comparecer ao evento. A gente tem um ambiente de negócios horrível. A gente é um país muito burocrático, a gente é um país que tem uma carga tributária muito complexa, não vou nem entrar no mérito se alta ou baixa, mas complexa. A gente tem um ambiente de negócio desfavorável, né? A gente não tem uma segurança jurídica para o investidor, porque a gente muda a regra do jogo o tempo todo. Então, isso impacta na inovação, né? O nosso ambiente de negócio ele é ruim para o pequeno, ele é ruim para o médio, ele é ruim para o grande e, consequentemente, afeta. Dificilmente a gente vai ter um ambiente de inovação favorável também. O Jornal da Assembleia dessa segunda-feira termina aqui. Você pode assistir a edição de hoje do Jornal no YouTube. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá e ótima tarde para você.